Fala galerinha, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam em paz. Então vamos lá, na nossa aula de hoje nós iremos discutir um pouco o processo de globalização. Esse processo de globalização ele passou a ser mais vigente a partir da década de 90, principalmente com a queda do Muro de Berlim e com o fim da Guerra Fria. A partir desse momento a gente viu que houve uma consolidação do capitalismo. Então alguns países que seguiam a linha do socialismo a partir da União Soviética, a partir desse desmembramento da União Soviética, muitos países passaram também a utilizar o modo de produção capitalista. E a partir da década de 90, começou a ocorrer esse processo e essa denominação que nós estamos vivendo agora, um mundo globalizado, um mundo mais integrado. E para a gente iniciar essa discussão sobre o processo de globalização, eu começo com algumas perguntas. A primeira é, o que é de fato a globalização? Como é que ela ocorre? A segunda pergunta é, quando surgiu a globalização? Será que a globalização é um fenômeno antigo ou é algo que é recente, que aconteceu a partir da década de 90? Isso tudo a gente vai ver no decorrer de nossa aula. Outra pergunta é, quais as características da globalização? Como é que ela se configura? Como essas características dessa globalização? O que é que torna essa globalização tão vigente nos nossos dias atuais? Outra pergunta é, a globalização é um fenômeno bom ou ruim? Isso aqui são algumas perguntas que a gente vai tentar responder no decorrer dessa aula. Para iniciarmos, vamos ver o conceito de globalização. Globalização é um processo de integração econômica, política, cultural e social, apresentando-se com significativo aumento dos fluxos de mercadorias, informações, capital e serviço. Hoje, no mundo globalizado, uma das características desse mundo globalizado é a interdependência entre os países. Hoje, nesse mundo globalizado, quando acontece uma crise em um país, essa crise ela respinga em outros países. Um exemplo disso, como a gente já viu em aulas anteriores, foi a crise de 2008, que aconteceu nos Estados Unidos e que afetou o mundo todo. Então, essa integração ela passa a ser uma integração política, também cultural e social, aumentando os fluxos de mercadorias. A gente vê hoje nesse mundo globalizado uma grande quantidade de mercadorias que são de outros países. Então ocorre esse fluxo de mercadorias, também de informações. As informações hoje elas são instantâneas. Algo que acontece em um país a gente já começa a saber instantaneamente. Há também o aumento desse fluxo de quê? De capital e de serviços. E assim a gente vai ver que essa globalização, ela foi proporcionada, essa integração, através da internet. A internet é um fator importante de integração dentro desse mundo globalizado. Outro fator foi o quê? Os transportes. Então, tanto a internet como a revolução nos transportes fizeram com que ocorresse esse maior processo de integração econômica, política, cultural e social. Vamos ver aqui essa imagem. Eu tenho uma imagem aqui que vai mostrar o mundo em 1500 até 1840, depois de 1580 a 1930, depois nos anos 50 e depois dos anos 60 aos dias atuais. O que é que acontece? Nessa imagem aqui, lá no século XVI, a gente percebe que o mundo ele está mais extenso. Por quê? Porque a gente não tinha essa revolução nos transportes. A gente não tinha essa integração como a gente tem hoje através de quê? Da internet. Então as distâncias físicas entre os lugares ela era maior e as informações e as mercadorias para chegar nessa época do século XVI ao século XIX era mais demorado. Por exemplo, uma informação para chegar da Europa aqui no Brasil, ela demorava em torno de 3 meses. E à medida em que foi aumentando essa tecnologia, à medida em que foi surgindo transportes mais modernos, esse mundo foi fazendo o quê? Dando a impressão que ele foi encolhendo. Isso porque, graças às inovações nos transportes que fizeram com que ocorresse esse encurtamento do tempo e do espaço. E assim a gente vai ver se esse processo de globalização ele é recente ou antigo. Alguns autores colocam que a globalização ela começa a ocorrer a partir da década de 90.
Outros autores colocam que essa globalização é um processo mais antigo, que começa a ocorrer lá no século XVI, a partir das grandes navegações. A gente vai ver que a globalização, na verdade, é uma continuação da história de expansão de mercados que começou lá no capitalismo comercial no século XVI. Por quê? Quando os europeus foram em busca de novos territórios, lá no século XVI, no capitalismo comercial, já começou a ocorrer essa integração econômica. A partir do momento que alguns territórios da América passaram a ser colônia. E aí começou a ocorrer essa integração econômica, começou a ocorrer essa integração política, começou a ocorrer essa integração cultural e social. Na verdade, esse processo de globalização ele começa desde o século XVI. Contudo, o termo globalização, ele é uma novidade. Ele começa a ter força lá na década de 80, porém ele começa a se massificar esse termo a partir da década de 90. Então esse processo de globalização é um fenômeno antigo, que vem lá desde a expansão de mercados a partir do capitalismo comercial. E assim a gente vai ver algumas características da globalização. Uma dessas características é a internacionalização do capital. Como assim? Essa internacionalização do capital ela ocorre através, por exemplo, das bolsas de valores, quando as pessoas de outros países começam a investir, por exemplo, na bolsa de valores de Nova York, na bolsa de valores da China, na bolsa de valores aqui no Brasil. Isso faz com que essa característica seja vigente dentro do mundo globalizado. Outra característica vai ser a revolução nos transportes. Hoje a gente pode sair do Brasil para a Europa em questão de horas. Antes, lá no século XVI, passaria 3 meses atravessando o Oceano Atlântico. E através dessa revolução dos transportes, ela dá essa integração que a gente falou no conceito de globalização. Outra característica é a revolução nas telecomunicações. Por exemplo, um encontro lá do presidente da Coreia do Norte com a Coreia do Sul é apresentado instantaneamente para a gente que está aqui no Brasil. Essa revolução nas telecomunicações, através de satélites, de rede móvel, faz com que essa integração no mundo ela seja muito mais rápida por conta dessas telecomunicações. Outra característica vai ser a popularização da internet. Apesar que a gente sabe que muitas pessoas não têm acesso à internet. Porém, hoje, essa massificação ocorre de forma mais disseminada em relação ao acesso à internet, através de planos que essas empresas de telefonia colocam. Então essa popularização da internet fez com que também ocorresse essa integração econômica, política, social e cultural. Outra característica é que esse processo de globalização é um processo contraditório economicamente. Se a gente tem lugares no mundo que tem um alto desenvolvimento, avanços tecnológicos, a gente vai ter também lugares que não têm acesso a esses avanços tecnológicos e não têm acesso ao mínimo que é a comida, ao mínimo que é uma moradia, ao mínimo que é um lazer. Então esse processo de globalização é um processo contraditório. Outra característica vai ser a expansão das transnacionais. O que são transnacionais? São empresas que são de outros países que se espalham por outras partes do mundo para produzir mercadorias. Essas empresas elas vão em busca de locais que ofereçam matéria-prima, que ofereçam mão de obra barata. Então essas empresas elas desconcentram a sua produção do seu país de origem e vai para outros países para produzir mercadorias. Essa é outra característica da globalização. Outra característica vai ser o encurtamento do tempo e espaço. Hoje a gente sabe, com a revolução nos transportes e nas telecomunicações, o mundo hoje parece que está muito mais próximo fisicamente. Não é que essas distâncias físicas elas encurtaram. Apenas a revolução nos transportes fez com que a gente tivesse maior facilidade de deslocamento e maior rapidez, como também tivesse um maior acesso às informações instantaneamente. Isso fez com que ocorresse esse encurtamento do tempo e do espaço. Outra característica é que os produtos que cada vez nós consumimos são de outros países. Por exemplo, a China hoje domina o mundo através de suas mercadorias. Cada vez mais a gente vai ver produtos que são de outros países que nós estamos consumindo. Outra característica vai ser o quê? Dentro da globalização ocorre a inversão do cidadão para o consumidor.
Dentro do mundo globalizado, não olha hoje o cidadão que deve ter o direito à moradia, à alimentação, ao emprego. Hoje se preocupa muito mais com o consumidor, se ele vai consumir ou não. Então ocorre essa inversão dentro do mundo globalizado, a inversão do cidadão para o consumidor. Outra característica vai ser a expansão do turismo, visto que, através dessa revolução nos transportes, há uma maior facilidade de locomoção e maior rapidez, e o serviço terceirizado. O que é o serviço terceirizado? É quando uma empresa contrata outra para prestar esse serviço. Então isso a gente chama serviço de terceiros, serviço terceirizado, é que ocorre nesse mundo globalizado. E aqui a gente viu algumas características desse processo de globalização, que ocorre através da homogeneização, por exemplo, cultural. Como assim? Cada vez mais os padrões de consumo, de se vestir, de escutar música, de pensamentos, de informação, ele é cada vez mais padronizado dentro desse mundo globalizado. Aqui a gente vai ver essa internacionalização do capital, através de quê? Das bolsas de valores. E aqui a gente vai ver como ocorre essa inversão. Nós não somos vistos como cidadãos. A gente é visto como consumidores dessas marcas, dessas empresas que são transnacionais. E aqui a gente quer saber se a globalização é um fenômeno bom ou ruim. Ela tem o seu lado positivo, a partir do momento que ela tem essa integração maior, econômica, política, cultural e social, porém tem o seu lado contraditório, porque ao mesmo tempo que tem pessoas usufruindo desses avanços tecnológicos, tem pessoas nesse momento passando fome. A gente vai ver aqui, por exemplo, crianças na África que estão morrendo de fome nesse exato momento. A gente vai ver que a fome no mundo, ela cada vez mais aumenta dentro desse mundo globalizado. Enquanto em alguns locais tem pessoas que estão sofrendo com a obesidade, comendo demais e mal também, a gente vai ver pessoas do outro lado que estão morrendo de fome. Esse é o processo de globalização da pobreza. Então, galerinha, nessa aula de hoje a gente viu o conceito de globalização, vimos que esse processo de globalização é um processo que começa a ocorrer lá desde o capitalismo comercial, bem como vimos as características dessa globalização. Dessa maneira, pessoal, a gente fica nessa breve discussão, utilizem a aula, leiam os textos, fiquem em paz e um abraço a todos.